Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma oportunidade de meditar na Palavra de Deus. E isso é algo maravilhoso, porque é por meio dessa meditação que nós ouvimos o Senhor falar aos nossos corações. Por isso é tão importante que você fique até o fim, para que você escute por completo as instruções que o Senhor tem para te dar hoje. Se você não é inscrito nesse canal, aproveite a ocasião, se inscreva, para que você não perca mais nenhum momento com Deus, nenhuma meditação. Deixe o seu gostei, para que esse material, esse conteúdo, esse momento, seja divulgado, difundido para mais e mais pessoas, tá certo? Nessa ocasião eu quero te convidar a fechar seus olhos, para nós fazermos uma oração, buscarmos a presença de Deus. E logo em seguida, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o tema de hoje, vamos conversar sobre o assunto, tá certo? Então vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua presença. Que nessa ocasião, como as demais vezes, o Senhor possa falar ao nosso coração. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Perdoe, às vezes, não estarmos tão animados para querer buscar a Tua presença. Nós entendemos que é uma necessidade real, vital para não somente o nosso bem-estar, mas principalmente para a nossa vida, Senhor. Que nessa ocasião o Senhor nos anime, nos dê fé, nos dê a confiança devida para continuar, para querer te buscar todos os dias. Dá-nos a Tua paz, nós te pedimos o Teu Santo Espírito. Fazemos tudo isso em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como você já viu aí no título do vídeo, o tema do nosso estudo hoje é o corpo perfeito. O texto para a nossa reflexão se encontra na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo é o 12, que diz assim, ó. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Muito interessante essa forma que Paulo abordou a unidade dos membros na igreja. Com relação ao tema de hoje, o corpo perfeito. E aí, você tem um corpo perfeito? Você está em busca do corpo perfeito? Quando eu estava meditando e refletindo no tema de hoje, eu lembrei de algumas coisas. A minha esposa, ela guardou na memória a situação em que ela me encontrou antes de casarmos. E ela diz com um sorriso na cara o seguinte, olha, meu marido não pesava nem 50 quilos. Eu era muito magro. E aí quando a gente casou, as coisas começaram a melhorar. Confesso que ainda não estou com o corpo perfeito, mas a gente corre atrás. A gente dá o nosso melhor, tá certo? Mas será que esse corpo perfeito, a qual o texto de hoje, o tema de hoje se refere, é o corpo físico? Ou seria outro corpo? Davi, existe outro corpo além desse físico que nós temos? Paulo utilizou-se dessa analogia de um corpo físico para tratar de um assunto muito importante, que é exatamente sobre a unidade da igreja, a unidade dos cristãos em si. E ali, no contexto do versículo 12 até o fim do capítulo, ele trata sobre esse assunto. E ali ele faz algumas reflexões do tipo, o corpo ele é composto por vários membros, orelha, boca, nariz, olhos, braços, mãos, pernas, pés. Vários membros estão espalhados pelo corpo. O que constitui um corpo é exatamente a soma desses membros. Um membro só não é um corpo. Não existe um corpo com um braço só. Um corpo não é constituído por um nariz. Um corpo não é constituído apenas com olhos. Não. Para que um corpo seja um corpo, ele precisa ter os diversos membros, as partes com suas funções pré-definidas. O interessante disso é que, dentro do contexto desse capítulo 12, Paulo fala que, assim como é no corpo físico, assim também deve ser dentro da igreja, do corpo de Cristo. Como assim, Davi?
ele dá uma explicação bastante interessante que ele diz o seguinte: olha, Deus dotou cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo com os dons específicos. Alguns foram chamados para ser apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem curadores, outros para serem ministradores, outros para dominarem idiomas, outros para interpretar esses idiomas. Todos têm o seu espaço de atuação. E dentro da parte física também é assim. Não tem como eu andar com os braços, não é natural. As pernas foram feitas para isso. Não tem como eu enxergar usando a boca. A boca foi feita para outra finalidade. Não tem como eu respirar, eu ouvir com o nariz, por exemplo. Não tem como. Cada membro do nosso corpo físico, ele tem um propósito, ele tem a sua finalidade, ele tem o seu espaço de atuação. E é isso que torna ele especial. Você não consegue substituir uma orelha com um nariz. Não, eu vou colocar um nariz no lugar e ele vai suprir o espaço ali, ele vai fazer a mesma... Não, não é assim que funciona. E o que Paulo quer dizer com o tema de hoje é que, assim como é na parte física, assim também é dentro da unidade da membresia. Ou seja, como é que nós devemos conviver como cristãos? Eu não vou nem separar em termos de denominação, mas sim como cristãos, porque todos nós somos cristãos. Como é que nós devemos viver? Em harmonia. Em harmonia. Porque quando fisicamente um membro do nosso corpo adoece, todo o corpo adoece. Será que tem sido assim? Será que tem acontecido dessa forma nos nossos espaços? Quando uma pessoa está fragilizada, quando uma pessoa está para baixo, será que todo o restante ao seu redor também sente essa situação? Ou será que nós não estamos nem aí para a realidade das pessoas que estão ao nosso redor? Será que a gente está simplesmente vivendo a nossa vida sem ligar, sem dar a mínima atenção para aqueles que estão ao nosso redor? Para que um corpo funcione bem e de forma perfeita, de forma como se espera, é preciso que todos os membros desse corpo estejam saudáveis e estejam funcionando de forma harmoniosa, de modo equilibrado. Percebe como é importante esse assunto? Um corpo perfeito. Eu e você precisamos buscar isso. Uma forma de fazer com que o meu braço esteja saudável, eu tenho que procurar também que minha mente também esteja saudável. E assim, mantendo todos os membros saudáveis, o corpo vai estar saudável. Eu separei um texto bastante interessante que Paulo fala, se refere também à questão da analogia do corpo. Ele fala aqui em 1 Coríntios 9, 25 ao 27 o seguinte: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O esforço para ter um corpo físico perfeito, saudável, apto, funcional, requer muito esforço. Na vida espiritual não é diferente. O simples fato de você, com todo o seu esforço, às vezes até mesmo sem vontade, mas com todo o seu esforço, buscar a presença de Deus por meio do momento com Deus, já mostra que você está se exercitando. Porque quando fisicamente nós não exercitamos a nossa parte física, o que tende a acontecer é que aquele membro tende a atrofiar, a ponto de não conseguir mais ser útil, não conseguir mais ser utilizado. Esse ano eu passei por uma experiência de ficar com minha perna imobilizada com gesso. E quando removi o gesso, foi nítido a diferença entre uma perna e outra. Uma perna estava mais fina que a outra. Por quê? Porque era um membro que não estava em ação, era um membro que não estava em atividade, que não estava sendo exercitado.
e assim ele veio a atrofiar. Espiritualmente, dentro do contexto espiritual, isso também é muito real. Então, nessa ocasião, eu quero te dizer uma coisa muito importante. A despeito da função que você atue dentro do corpo de Cristo, ou seja, dentro da grande igreja de Cristo sem placa, você é muito importante. Você é essencial. Você é útil. A sua função é vista com honra diante de Deus. Que você possa se lembrar disso e possa ser, vamos dizer assim, estar em constante atividade, estar exercendo o seu dom que Deus te deu. Porque com certeza você faz total diferença. A única forma de eu e você chegarmos a essa compreensão é simplesmente quando eu e você entendemos o quão importante é a realidade da execução de alguns membros nossos. Quando você, por exemplo, está doente, você vê que alguns membros seus perdem ali os sentidos. Quando você perde alguma ação de algum membro, com certeza você sente falta. Algumas pessoas pensam, Davi, será que todos os dedos da mão são úteis? Com certeza. Fique sem um dele para você ver o tamanho da falta que ele vai fazer. Então, seguindo a analogia que Paulo fez, sinta-se como um membro do corpo de Cristo altamente relevante e que Papai do Céu está aqui disposto a fortalecê-lo para a honra e glória de Deus. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, que Papai do Céu continue falando ao meu e ao seu coração. Dessa forma que a gente a cada dia fortalece e exercita esse corpo espiritual. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.